Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso tema de hoje é artigo de opinião. Vamos lá. O que é artigo de opinião? Ele é um gênero textual publicado normalmente em jornais, revistas e blogs, tendo como função apresentar e defender um ponto de vista sobre um assunto relevante para a sociedade. Pode ser um contexto político, socioeconômico ou comportamental. O interessante do artigo é o quê? Que ele vai trazer um assunto relevante. Geralmente é aquilo que está na mídia. O autor viu uma notícia interessante, quis escrever um pouco mais para trazer um pouco do seu ponto de vista a respeito daquele tema. Então, é algo sempre relevante de contexto político, socioeconômico ou comportamental. Para você que está estudando para o Enem, esses tipos de textos, como artigo de opinião, são essenciais para fortalecer essa leitura e seu aspecto argumentativo. Então, façam leituras desses textos para que vocês tenham uma habilidade maior, não só com vocabulário, mas com a inserção de argumentos que poderá te ajudar na sua escrita. Apesar da semelhança da estrutura da finalidade, da semelhança entre a estrutura do artigo de opinião e o texto argumentativo, dissertativo, que é pedido na redação de vocês, existem algumas diferenças, tais como a possibilidade do uso da primeira pessoa do singular e da interlocução. Ou seja, no artigo de opinião você pode trazer o eu acho, eu acredito, na minha opinião, como também a interlocução. O que é interlocução? É o diálogo, né? Você pode tentar conversar com o seu leitor dentro do artigo de opinião. O nível da linguagem também sofre uma interferência no objetivo central desse gênero, pois se torna mais descontraído, ou seja, o autor ele se sente mais à vontade para debater, para questionar, para refletir a respeito de um tema, e o leitor também se sente mais descontraído para ler. É um texto mais simples, que traz temas importantes, mas que é um pouco mais leve, né? Para você pensar, para você refletir. Normalmente é assim. Uso de perguntas retóricas, né? Questionamentos a respeito sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o que se pensa, sobre o que se sente a respeito de alguns temas. Gírias, humor, interjeições, exclamações e metáforas. O artigo de opinião é geralmente motivado por alguma notícia, acontecimento contemporâneo. O autor se baseia no que viu ou no que leu para produzir seu texto opinativo com teor subjetivo. Texto opinativo por quê? Porque ele vai trazer uma opinião, ok? As características. É um gênero argumentativo, muitas vezes também dissertativo, porque ele vai expor, ele vai trazer a opinião. Aborda temas da atualidade, tem uma função social clara. Qual é a função do artigo de opinião? Promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Textos escritos em primeira ou terceira pessoa, não necessariamente só em primeira, mas ele pode ter essas duas nuances, primeira pessoa, terceira pessoa. Geralmente são assinados pelo autor, são produções veiculadas nos meios de comunicação, possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, possuem títulos polêmicos e provocativos, contém verbos no presente e no imperativo. Qual é a estrutura do artigo de opinião? Vejamos só. Primeiro, ele funciona como se fosse uma pirâmide invertida. Primeiro nós temos a introdução, né, que é a parte maior, é a apresentação do tema. Você vai lá, apresenta o tema, o que é, você pode trazer conceitos, pode trazer visualizações do tema, né, o que fulano pensa, o que ele acha, é uma abordagem geral do tema. Aí quando chega no desenvolvimento, que é nos segundos, terceiros, quartos parágrafos, nós vamos ter a defesa do posicionamento com argumentos válidos. É nessa parte que o autor do artigo de opinião ele vai trabalhar, né? Ele vai trazer a opinião dele, vai trazer algumas estatísticas, vai trazer algumas referências de autores, de revistas, de alguns jornais, para poder embasar, né? Para fortalecer aquilo que ele vai dizer. E, por fim, nós temos a conclusão, né?
o fechamento do texto, que é a retomada de opinião. Ele pode terminar dando uma solução, como também ele pode terminar só como uma parte reflexiva, né? Questionando para as pessoas pensarem a respeito daquele tema. E agora nós vamos seguir para um exemplo para a gente conseguir destacar o que é essa introdução, o que é o desenvolvimento e a conclusão dentro do artigo de opinião. Vale ressaltar aqui, pessoal, que normalmente os textos de artigo de opinião, eles são um pouco mais extensos, ok? Então, eu tentei trazer aqui uma adaptação desse artigo de opinião, tá lá no site do Correio Brasiliense, um artigo de opinião que foi postado ainda este ano, então tá muito em alta esse tema. Vamos lá? Artigo. Para as cotas, eu digo sim. Acompanhe. A Lei de Cotas, Lei 12.711 de 2012, será reavaliada em 2022. Ela prevê o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, dos alunos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, das pessoas com deficiências, estudantes oriundos de família com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita e dos alunos oriundos da escola pública. Para garantirmos a continuidade dessa histórica política pública, apresentamos o projeto de lei número 4.656 de 2020, que assegura a revalidação e permanência dessas vagas. Inclui o recorte para entidades privadas. A matéria propõe que as cotas sejam aplicadas a todos os cursos de graduação de instituições particulares de todo o Brasil. Ok? Vamos continuar. A presença do nosso povo negro no ensino superior é uma das maiores ferramentas de resgate da igualdade que podemos ofertar às gerações futuras. Meu maior sonho é ver o brilho de esperança no olhar de cada criança negra e pobre deste país. Esperança se conquista com atitudes. Hoje, a educação e as cotas são as nossas principais formas de frear a reprodução desse sistema que exclui, que gera miséria e mata. Aí o texto continuaria, né? Que ele é um pouco mais extenso do que aparece aí, e aí eu cortei. Em 13 de maio, data em que o Brasil celebra 133 anos de abolição da escravatura, o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, líder do movimento AR, lança o abaixo-assinado Cotas Sim. A campanha pretende colher mais de 20 mil assinaturas em apoio ao nosso Plano 4.656 de 2020, que possibilita a renovação da lei de cotas. Como dizia o grande filósofo Aristóteles, devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. As cotas são uma das ferramentas essenciais para o funcionamento das diversas engrenagens multiculturais chamadas Brasil. Terminou o nosso artigo aqui, agora nós vamos analisar onde é que está a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Retornemos lá. Olha lá, na introdução ele vai trazer o quê? A abordagem do tema, a apresentação. Então, o nosso título vai falar sobre o quê? Sobre as cotas. E aí ele vai trazer o que é essa cota, o que é a lei da cota, para quem não sabe, para apresentar o tema, para a pessoa ficar a par daquilo que ele vai falar. Aí ele vai trazer o quê? A matéria, né, que fez ele pensar a respeito, que foi a matéria sobre cotas, né, sobre uma possibilidade de essas cotas também serem aplicadas em cursos de graduações de instituições particulares. Então, ele abordou o tema como? Ele trouxe a lei e depois trouxe a matéria que falava a respeito disso. Aí, como desenvolvimento, lembra que no desenvolvimento ele vai trazer argumentos, que ele traz a matéria, a lei também serve como argumento, mas ele também vai trazer o quê? O ponto de vista dele. E qual é o ponto de vista dele?
nesse primeiro parágrafo aí, desse segundo slide, onde está grifado, olha lá, ó, meu maior sonho é ver o brilho de esperança. Isso é um ponto de vista dele, é a opinião dele, é o sonho dele. Então, isso identifica o nosso desenvolvimento e a opinião do nosso autor. E como conclusão, ele faz uma citação de Aristóteles e depois ele vai dizer: as cotas são uma das ferramentas essenciais para o funcionamento das diversas engrenagens multiculturais chamadas Brasil. Então, nós temos a introdução, desenvolvimento e conclusão. Sempre com a linguagem mais simples e utilizando a opinião do autor, ok? Exercitando. Vamos lá exercitar um pouquinho. Vamos ler o texto comigo? Basquete à meia-noite. Os americanos decidiram usar a bola na guerra contra a violência juvenil. Batizada de basquete à meia-noite, a experiência é uma das responsáveis por inesperada informação transmitida pelo Ministério da Justiça. Pela primeira vez em 10 anos, a criminalidade juvenil interrompeu sua veloz curva ascendente e caiu 5%. Os especialistas atribuem parte da explicação da queda a uma série de projetos educacionais lançados nos bairros contaminados pela violência. Entre eles, o basquete noturno. O basquete é apenas uma isca para atrair as gangues. São feitos campeonatos pela madrugada, acompanhados por animadas torcidas, justamente o horário em que eles costumam se esmurrar, esfaquear ou disparar tiros. Mas para participar do campeonato, o jogador deve se submeter a programas de treinamento profissional e aprender com psicólogos como resolver conflitos civilizadamente. Por ter alguma das melhores faculdades do mundo e ao mesmo tempo ser cenário de guerras de gangues, Nova York virou um laboratório educacional contra a violência. Eles apostam na ideia de que a violência é um comportamento que se aprende. Logo, cabe aos educadores inverter esse aprendizado por meio de artes, esportes, salas de aulas ou treinamento profissional. Pergunta: considere as afirmações em torno do tema e do plano de organização do texto. Ele vai falar do título, da ideia e do segundo parágrafo. O título é subjetivo, pois faz o leitor acreditar no texto? Sim. A ideia central desse texto é o combate da violência juvenil na cidade de Nova York? Sim. 3. No segundo parágrafo do texto, tem-se a conclusão do mesmo em que o autor retoma a ideia principal do texto para encerrá-lo? Sim. Então, todas as afirmações estão o quê? Corretas. Então, todas essas afirmações estão corretas. 2. Não é característica do artigo de opinião. Linguagem culta, título subjetivo, utilização de argumentos. O autor não se posiciona criticamente ou reflete sobre temas atuais, o que não é característica. O autor não se posiciona, ok? Então, no mais, nós terminamos aqui a nossa aula. Voltem ao nosso vídeo, façam as anotações necessárias. São textos importantíssimos, são mais descontraídos, uma linguagem mais simples, que você vai poder compreender um pouco melhor sobre sociedade, política e também vai conseguir argumentos bons para você estar copiando, para estar praticando a sua redação. No mais, pessoal, é só isso. Assistam nossos vídeos, acessem a plataforma Eduque para mais retirar dúvidas, fazer anotações no caderno, tá bom? Tchau, tchau!